noite para você que se liga aqui no Agro Urbano TV. Você já se deu conta que uma grande quantidade dos alimentos que consumimos vem da agricultura familiar? Segundo o último censo agropecuário, os pequenos produtores produzem mais de 50% dos alimentos da cesta básica brasileira e empregam cerca de 10 milhões de pessoas. Esse setor ganhou tanta importância na produção de alimentos que existe até um selo para qualificar e diferenciar esses produtos. No Agro Urbano de hoje, vamos entender qual é o principal diferencial que esse selo representa e também conhecer a primeira agroindústria a receber a certificação, que, entre outras coisas, produz e desenvolve um bacon sem pele. É isso mesmo, o Agro Urbano está no ar. Fica aí. E já está comigo aqui o meu parceiro, companheiro Sandro Marques. Boa noite, Sandro Marques. Hoje vamos falar sobre agroindústria familiar. Você conhece algum negócio rural, algum pequenos produtores aí na região de São Paulo? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Emerson. Você sabe que aqui em São Paulo a gente sempre pensa em indústria, comércio e serviço, mas a cidade tem uma zona rural também desenvolvida. Eu passei os últimos 2 dias visitando produtores rurais no Cinturão Verde de São Paulo e descobri coisas incríveis. Eu imagino que essa imersão aí ajuda a gente a entender um pouco mais sobre esse universo da agricultura familiar, né, Sandro? Eles são responsáveis, assim, para você ter uma ideia, por quase 70% da produção de feijão e quase 34% pela produção de arroz. Quando a gente para pensar, a gente entende como esses pequenos produtores são importantes para levar a comida até a nossa mesa, né? Exatamente. E a questão de família é sempre importante, né? Uma coisa que eu descobri, por exemplo, na minha visita, e vivi na prática, é gente que está ali, o filho cuidando do pai, que foi quem iniciou o cultivo, e já cuidando do cultivo, e já transferindo para os netos. É muito legal essa transferência também de conhecimento. Não, e a qualidade desses produtos, né? Geralmente, assim, tem uma qualidade que te remete a um sabor ali da tua infância, de uma região que tu visitou. Por isso que no Rio Grande do Sul criaram até um selo, né? Para destacar a produção dessas agriculturas familiares. E a gente hoje vai conversar com a responsável pela criação desse selo da agroindústria familiar, responsável não, que administra hoje a questão desse selo, e também com a agroindústria, a primeira agroindústria a receber esse selo. Vamos chamar os nossos convidados? Vamos lá. Vamos lá. Bom, e já estão conosco as nossas convidadas de hoje, e eu vou logo apresentando, então. É a Maluza Machado, chefe da Divisão de Organização de Agroindústrias Familiares da Secretaria Estadual de Agricultura. Dá uma abanadinha para nós, Maluza. Tudo bem? E também está conosco a Aline Gauer. Ela é proprietária da Erbon Agroindústria, que fica em São José do Sul. Tudo bem, Aline? Como é que tá? Tudo bem? Certo. Certo. Pessoal, eu vou começar esse bate-papo, assim, para que a gente... Hoje aqui o assunto a gente vai ser bem amplo em torno da agricultura familiar, dessa produção de alimentos, a questão do selo Sabor Gaúcho, né, que é bem uma questão central do nosso programa de hoje, mas eu acho que é para a gente entender um pouco, né, todo esse universo que envolve a agricultura familiar até nós chegar no selo, vamos saber um pouco quem são esses produtores da agricultura familiar, para que a gente possa avançar um pouco nesse assunto. Então, eu pergunto para a Maluza, dá para nós uma ideia desse perfil desses produtores, né, que é uma questão também bastante ampla, né, e complexa, mas só para que a gente possa entender quem são esses produtores que são responsáveis, aí, como a gente falou no início do programa, por mais de 50% da produção da cesta básica brasileira. Boa noite, Maluza, obrigado pela sua presença. Boa noite a todos, eu que agradeço o convite em nome da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.
Um prazer estar participando com vocês. Então, pessoal, quem é a agricultura familiar? A agricultura familiar é, na verdade, aquela realmente responsável pela produção de alimentos no Brasil. Acho que para ilustrar, a gente pode trazer um dado bem significativo, que é o último censo agropecuário, que foi feito em 2017. Segundo esse censo agropecuário, são 10 milhões de agricultores familiares no Brasil produzindo alimentos e colocando na mesa da população brasileira. Se a gente trouxer esse universo para o Rio Grande do Sul, a gente tem relatos aí de mais de 80 mil propriedades que fazem algum tipo de beneficiamento e que, portanto, produzem a matéria-prima e transformam, né, em alimento para o consumidor final. Então, a gente pode começar falando que a agricultura familiar é isso, é um diferencial. Na verdade, a agroindústria familiar e a agricultura familiar há uma relação muito íntima. O que significa agroindústria familiar? Significa esse agricultor familiar que produz a matéria-prima, transformando, agregando valor, agregando qualidade, enfim, o seu saber fazer, toda uma característica peculiar de tradição, de cultura empregada naquele alimento. Então, a gente observa que a agricultura familiar ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento rural sustentável, porque na medida em que a gente tem produção de alimentos e agregação de valor, a gente vai trazer uma série de benefícios para a população. A gente vai ter um alimento nutricionalmente mais completo, a gente vai ter um uso minimizado de aditivos, é um produto mais artesanal, menos industrial, né? Então, a gente percebe claramente um produto que vai ser seguro, claro, vai ter que ser produzido com as boas práticas, mas tem toda uma particularidade e uma peculiaridade no saber fazer que leva em conta alguns fatores da tradição cultural, da questão geográfica, né, da valorização do produto local e, basicamente, essa transformação da matéria-prima que já é produzida por ele e que vai ser transformada. Então, o título da nossa conversa eu achei muito interessante e apropriado, porque, na verdade, o agricultor familiar, ele é, de fato, um grande empreendedor, porque ele, na verdade, é responsável por todas as etapas de transformação. Ele produz a matéria-prima, ele transforma, beneficia, agrega valor, ele é responsável por distribuir, comercializar. Então, ele é um verdadeiro empreendedor, se a gente parar para pensar, porque ele, de fato, executa todas as etapas de transformação para colocar esse alimento de alto valor nutricional, seguro, à disposição do consumidor final. Que bacana. E a gente aqui tentou buscar alguém que pudesse representar esse setor, né? Como a gente pode ser um produtor ou uma agroindústria. A gente tem, então, a Aline, né? Que, como a gente falou, ela é proprietária da agroindústria Herbon, né? De São José do Sul. E aí eu ia te perguntar, Aline, né? Vocês, na Herbon lá, né? Há quanto tempo vocês tem a empresa de vocês? Apresenta um pouco para nós assim com o que vocês trabalham, só para que a nossa audiência aí pudesse entender um pouco e o que significa para vocês assim serem identificados como uma agroindústria familiar. Boa noite, obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço. Bom, a Herbon tem quase 10 anos, estamos fechando agora no início do ano 10 anos de agroindústria. Modificamos muito tudo desde que começamos com a ajuda da Malusa e do pessoal que trabalha focado na área de poder ir adaptando o que a gente produz com as boas práticas de fabricação, né? Então, a gente realmente investiu no nosso negócio, caímos assim de cabeça de inventar produtos novos e trazer os produtos que o meu pai já fazia desde que eu era criança, né? Então, a gente manteve as receitas deles e acrescentamos mais algumas. Então, o principal produto de venda é linguiça defumada, mas nós trabalhamos com bacon, salame, copa, torresmo, banha, salsichão, que na nossa região é salsichão, mas se sair do Rio Grande do Sul é a linguiça toscana, né? Tem alguns produtos que estamos lançando agora para o final do ano, que é a toscana de cerveja, a toscana com bacon, uma de licor. Então, tem vários produtos novos aí que estão para ser lançado, né? Que é tudo produção nossa aqui. A gente partiu para uma linha bem mais natural. Então, essa linha toda nova vem sem o glutamato, não tem nada de glutamato no nosso produto, né? Então, a gente partiu para uma linha bem que é o que a gente busca na agricultura familiar, né? Um produto bem natural.
Uhum. Olha aí, Sandro. Eu vi que tu já se deliciava quando ela falava ali dos produtos. Eu babei aqui, né? Eu babei aqui com isso e já eu quero ouvir a Aline e quero fazer um comentário sobre essa história de inovação, que eu acho muito importante. Mas eu É. vou deixar o meu comentário para depois, porque antes eu vou contar um pouquinho a receita que eu vou fazer hoje, aproveitando que a Aline é produtora de embutidos, aproveitando por uma coincidência, eu passei alguns dias visitando produtores e famílias aqui na Zona Sul de São Paulo, e hoje é o seguinte: eu vou fazer um purê de ervilha, que eu vou servir com uma linguicinha, bacon, um ovo bem molinho. A gente come isso depois com uma fatia de pão, é um belo de um jantar. E claro, como é que termina tudo? Com um rio de azeite. Que delícia, né? E tu viu quanta coisa aí que vem da agricultura familiar, né, Aline? O Sandro listou aí vários produtos e isso aí também é uma questão assim que a gente vai identificando, às vezes, quando vai dando uma olhada na geladeira da gente ou vai preparando um prato, a gente começa a identificar, nossa, é muita coisa mesmo, né? Os números até comprovam na nossa mesa, a gente dá uma olhada. Malusa, essa questão que a Aline comentou, né, que tem esse aporte, né, da Secretaria. Eu imagino que também a gente acompanhou na Expo Inter aqui no Rio Grande do Sul o sucesso que é a agricultura familiar no pavilhão da agricultura familiar, né, o que movimenta de público e de valores, né. A agricultura familiar, de modo geral, ela deixou aquele estigma de ser como diria assim, um pequeno negócio para ser um negócio grande e também atraindo o setor público e o setor privado também, né? Sem dúvida, é uma oportunidade, até porque o consumidor hoje em dia vem buscando exatamente esses produtos mais naturais. E eles acabam, então, permitindo uma agregação de valor, a ocupação de um nicho de mercado que muitas vezes possibilita a classificação de um produto artesanal como uma classificação premium, né? Então, realmente, a gente está, acho que, no momento de um círculo virtuoso, com todos os elos da cadeia comprometidos e envolvidos para qualificar cada vez mais os produtos, né? A gente tem até certificações de produtos muito específicos do Rio Grande do Sul, e eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar a valorização do nosso artesanal, da nossa tradição, mas sem perder a referência da qualidade. É isso que a gente procura dentro do Programa Estadual da Agroindústria Familiar, que justamente é uma política pública voltada para apoiar esse segmento tão importante do ponto de vista de participação na economia do Estado, né? Para que a gente possa dar todos os subsídios, tanto desde o suporte técnico para a implantação da agroindústria, para que esse beneficiamento da matéria-prima aconteça da forma mais rápida possível, com assistência técnica da Emater, com financiamento a juros subsidiado, com o nosso apoio técnico da agricultura, como também subsidiando os espaços de comercialização. Então, se a gente está vivendo esse grande momento, a gente tem a resposta do agricultor familiar investindo nas suas agroindústrias, como foi o exemplo da Aline, mas tem a contrapartida do Estado também, junto com a assistência técnica oficial, todos trabalhando com o mesmo objetivo, né, de ofertar alimentos seguros e de qualidade ao consumidor final. E essa política da agroindústria familiar, como tu bem falaste, representa, na verdade, a oportunidade de beneficiar todos os tipos de matéria-prima, né? No programa estadual, a gente tem mais de 3.400 empreendimentos, e nesse universo nós temos bebidas, nós temos geleias, conservas, panificados, toda a linha de produto de origem animal. Então, realmente, a agricultura familiar participa hoje em dia um percentual bem significativo em todas as refeições da população gaúcha, vai ter com certeza pelo menos um produto da agricultura familiar. É incrível mesmo, né, Sandro? Eu queria saber, antes de falar um tema que eu quero tocar, que é o da inovação, queria saber um pouquinho da história da família da Aline. Como é que começa a agroindústria deles e depois como ela vai se transformando? Bom, a nossa agroindústria, inicialmente, era só o meu pai trabalhando na agroindústria. A gente montou um negócio extremamente pequeno, né, tudo de acordo com as normas, mas extremamente pequeno. E aí era só o meu pai que produzia e eu, meu esposo e toda a família ajudávamos nos horários de folga, né? Nós tínhamos os nossos empregos, né?
e auxiliávamos fora de horário e nos finais de semana. Aos poucos foi crescendo, aí a minha sogra começou a ajudar diariamente, e assim todos foram se envolvendo. Hoje somos 8 da família que trabalhamos exclusivamente na Herbon. Então, envolve toda a família no nosso processo aqui. Foram muitas adaptações, a gente até ri, porque tem hoje 17 puxadinhos, né? Que a gente foi fazendo ampliações e adequando, então, do que a gente começou, sobraram só alguns pilares, né? O resto a gente já modificou tudo. Graças a Deus, a nossa produção aumentou bastante. Hoje já temos um reconhecimento, né? O pessoal já procura o nosso produto. Inclusive, na própria Expo Inter é muito gratificante, porque o pessoal vem com a etiquetinha na mão, procurando o nosso produto. Que legal! É muito bom, é muito gratificante. E hoje é a nossa vida, né? A gente... o nosso sustento vem todo da agricultura familiar. E se não tivesse os incentivos que o Estado disponibilizou para nós, com certeza a gente não teria dado sequência. Então, é muito importante a ajuda, principalmente para quem está começando ali os primeiros anos, é muito importante essa ajuda, que o pessoal se disponibilize, é tempo, é ajuda até em receita, em rótulo, tudo, porque para quem está começando é muita coisa, envolve desde a criação, como a Malusa falou, né, até o processo final. Então, falta o conhecimento de todas as áreas. Então, precisa desse aporte aí para a gente conseguir dar sequência no negócio. O que você falou é a tradução do que a gente chama de empreendedorismo, né? Que às vezes a gente coloca um glamour enorme, mas empreendedorismo se faz na prática e com um pouco de humildade também, né, Aline? Você falou uma coisa tão legal assim, eu sei que eu não sei partes do processo e vou atrás da ajuda. Eu queria te fazer uma pergunta, Aline. Me chamou a atenção o que você falou de inovação. Então, eu queria ouvir, você já comentou algumas das inovações, e eu estou tocando nesse assunto porque é muito comum, às vezes, a gente falar com o pequeno, médio empresário e ele achar que inovação está só em empresa grande e que inovação precisa de dinheiro para fazer, ou, às vezes, empresários pequenos e médios que só se preocupam em ter uma máquina melhor, ter equipamento melhor e acha que um equipamento melhor resolve a questão de mercado. Quando eu acredito que a questão de mercado se resolve em estar sintonizado com aquilo que o consumidor quer comprar. Então, eu queria ouvir um pouquinho aí a história de vocês com inovação. Vou mexer ali na panela, mas estou ouvindo. Inicialmente, quando a gente começou a agroindústria, o objetivo principal era a linguiça defumada. Vou pegar uma para que vocês vejam. Isso, mostra para nós. Opa! Não sei se fica bem nítido. Dá para ver. Então, nós temos a linguiça pura, né? Que é a linguiça exclusivamente de carne suína, e temos a linguiça mista, que é carne bovina e suína. Depois, teve alguns clientes que me solicitaram um produto um pouquinho diferente, porque são alérgicos à carne suína, tá? Então, nós desenvolvemos, mas eu não tenho hoje aqui para mostrar para vocês, a linguiça pura carne bovina também. Nós produzimos ela, só hoje eu estou em falta aqui para mostrar para vocês. Não, tudo bem. A gente mostra uma foto. Isso. Aí a gente desenvolveu as linguiças toscanas, tá? Temos ela com queijo, que vai o queijo coalho dentro da linguiça toscana, e a toscana tradicional. Tá? Além disso, a gente tem... um pedido aí já pelo WhatsApp, hein? É verdade. Aí a gente tem a linha das campeiras, né? Que é a linguiça também para assar. E aí tem ela, a tradicional, né? Que em algumas regiões chamam de picada à faca, mas porque a moagem dela é mais grossa, né? Então, a gente trabalha com essa linha também. Depois, os produtos novos que a gente desenvolveu é o lombo defumado. Isso aqui para preparar os pratos lá, Sandra, é um espetáculo. Tu pode substituir até pelo bacon em algumas receitas. Fica muito bom, maravilhoso. Quero ver o bacon sem pele. Eu vou te mandar lá, Sandra. A costelinha defumada, que também é um produto que vende muito bem, que já é uma linha nova também, que fica sem glutamato, sem nada. Tá? As copas.
a copa tradicionalmente, né, Malusa, que foi a Malusa que me ensinou. Ela é produzida da sobrepaleta suína, né? Mas a gente desenvolveu uma também do lombo, que aí é uma copa que fica sem a gordura, né? Olha, que interessante. Aí, esse é o famoso bacon, então, que vocês estavam me... O bacon. É um produto que a gente está... Eu sou um grande consumidor de bacon, por isso que eu estava tão curioso, assim. Não, e eu preciso dizer, Emerson, que assim, não é força de expressão que eu salivo, eu realmente salivo tudo isso. Já imaginando na panela, né? Eu vou ter que mandar para vocês, então, o bacon. Tem o salame colonial, né? Também, esse é um produto que já, desde que nós abrimos a agroindústria, a gente clássico, né? É um clássico, isso. Temos a banha. Banha, isso é uma coisa que remete um pouco à minha infância, essa coisa assim que tem. Quando minha avó usava banha mesmo para cozinhar. E essa é a banha mesmo. E o torresmo, que hoje também não tenho para mostrar. Claro. Mas a gente tem o torresminho mesmo, sem pele, nada, né? Que é muito famoso. Inclusive, teve uma senhora que viu agora uma reportagem que saiu da Expo Inter, e ela mora em Curitiba. E ela me ligou, ela disse, meu Deus, eu tô há anos atrás desse torresmo, eu preciso que vocês deem um jeito de me mandar. Deixa eu aproveitar esse gancho, e até porque talvez as pessoas não tenham conhecimento que muitas vezes uma agroindústria num município, para negociar em outro município, ela precisa atender várias regulamentações, questões de sanidade, e por isso muitas vezes elas se limitam às suas regiões. Mas existe no estado algumas certificações, na mesma luz, que vão dando tranquilidade para o consumidor em relação ao consumo, né, de produtos que têm qualidade sanitária e também tem uma qualidade por fazer parte de uma produção como a agricultura familiar. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses aspectos, até porque eu acho que para o consumidor também é interessante saber que existe esse controle, né? Porque antigamente a gente os produtos coloniais eram feitos de forma artesanal, mas hoje é diferente e esse comércio ele atende essa preocupação de inovação, mas também do aspecto sanitário, né, Lúcia? Perfeitamente. É importante esclarecer para o consumidor que o conceito do artesanal não pressupõe informalidade. A gente tem que caracterizar e valorizar o artesanal legalizado. Essa correlação que a gente tem que trabalhar realmente a agricultura familiar está investindo na legalização e esses empreendimentos com seu saber fazer, com um processo mais artesanal, agregando valor. Do ponto de vista dos produtos de origem animal, a gente tem uma legalização sanitária que ela é um pouco mais complexa, porque as exigências são maiores. E o pessoal sempre pergunta, mas por que é mais complexo o produto de origem animal em relação ao produto de origem vegetal? Isso tem a ver com a própria característica do alimento, né? Os micro-organismos crescem com mais facilidade no queijo, enfim, na carne que tem alta atividade de água, são úmidos, né? É rico em proteínas, então se a gente comparar um panificado com queijo, é muito mais fácil da bactéria crescer no queijo. Nesse sentido, há uma exigência que, de fato, restringe um pouco a comercialização. Mas hoje em dia nós temos sistemas, desde 2006 para cá, através da criação do SUASA, né, do Sistema Unificado de Sanidade Agropecuária do Brasil, que criou o SISB, que foi um sistema que possibilitou a equivalência do Serviço de Inspeção Municipal com o federal, foi a primeira habilitação intermunicipal que nós tivemos. Então, para o pessoal de casa entender, produto de origem animal, por ser mais fácil, digamos assim, das bactérias crescerem e constituir risco para o consumidor, as exigências são mais complexas. E conforme, digamos assim, o nível de alcance dessa produção, a gente tem que ter um nível de fiscalização proporcional. Então, a gente tem 3 esferas que a gente diz de inspeção. Inspeção municipal, que pode comercializar dentro do município, inspeção estadual e inspeção federal. No Rio Grande do Sul, nós temos desde 2012 o Sistema Unificado de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal de Pequeno Porte. Então, SUSAF é a sigla do nosso sistema que faz com que esse serviço de inspeção municipal, que possibilitaria somente a venda localmente, o serviço estando estruturado com médico veterinário, que faz o acompanhamento dos produtos com as análises microbiológicas e fisicoquímicas, que visita os estabelecimentos,
que presta orientação, faz a fiscalização, garante a qualidade e inocuidade desses alimentos. Esses SINs, hoje, eles são habilitados através da Instância Operativa Central do Estado, e com isso eles podem vender, então, os seus produtos em todo o Rio Grande do Sul. E a Aline, da Herbon, foi a primeira agroindústria que foi habilitada nesse sistema. Então, nesse sentido, ela comenta, né, como a oportunidade de ampliar o mercado cresceu, enfim, possibilitou o crescimento do empreendimento, ou contribuiu para o crescimento. Hoje, nós temos no estado, pelo menos dos 497 municípios, nós temos, somando as duas alterações aí que nós tivemos no SUSAF, nós temos mais de 170 municípios que têm serviço de inspeção municipal estruturado, regulamentado e ativo, que podem estar habilitando os estabelecimentos com a participação do Estado, a gente chancelando isso, com os registros que nos dão segurança para a ampliação do comércio. Então, nós temos mais de 170 municípios com agroindústrias, com selo do SUSAF, ampliando os mercados. Aline, imagino que para vocês também foi uma forma de competir também num mercado maior, né? E atingir outros mercados, né? Foi, sim, porque o nosso município é muito pequeno. Nós temos 2.000 habitantes só. Então, vender só em São José do Sul não é viável, não é uma opção. Então, por isso que nós corremos, quando eu fiquei sabendo dessa opção, a gente correu muito atrás e batalhou muito para conseguir o SUSAF. E vocês vendem hoje, assim, em quais municípios? Também vendem hoje em dia pela internet? Como é que é? Não, pela internet o nosso produto é um pouco complicado. A comercialização não funciona muito bem. Mas hoje a gente atende aqui toda a região, inclusive com bastante merenda escolar. A gente consegue, assim, tendo toda a documentação, a gente tem tudo conforme, né, é exigido e solicitado, né? Então, hoje a gente consegue atender, inclusive, merenda escolar, que é muito bom para nós aqui, um negócio pequeno. Uau, que legal! Sim. Isso é tão importante saber que tem gente fazendo produtos de qualidade para colocar na merenda, é muito bom. Pessoal, a gente, no Agrourbano aqui TV, a gente tem o nosso quadro aqui, um especialista Sandro Marques, que a gente fala da questão do azeite, né? Que também é o outro setor aí também que tem uma produção muito familiar, né? Envolvida também muitos produtores familiares nessa, grandes produtores. E o Sandro Marques conhece muito esse setor também. Fala um pouco também sobre se existe também essa penetração nesse setor e já chama para nós o quadro, qual é o assunto, fala para nós o assunto do quadro de hoje. Hoje, no quadro Um Rio de Azeite, a gente vai falar sobre um dos temas mais polêmicos, um dos mitos sobre azeite, aquela história do posso aquecer o azeite? Posso fritar com azeite? Né? Posso fritar a linguicinha aí que a Aline faz do azeite? Eu vou contar isso no quadro que a gente vê agora no intervalo. Vamos conferir. É um mito dizer que não se pode aquecer o azeite. O azeite contém diversos elementos antioxidantes que protegem o próprio azeite e se mantêm ativos quando ele está aquecido. Aliás, não só se mantêm ativos, como eles também protegem os próprios alimentos que estão sendo refogados ou fritos. Pode refogar, pode fritar, só não pode consumir fritura em excesso. Conheça os produtos brasileiros, valorize os produtos regionais e na hora de refogar ou fritar, não se esqueça, não precisa ser um fio, pode ser um rio de azeite. Bem, já estamos de volta hoje falando sobre agricultura familiar, agroindústrias familiares, que no Brasil é a principal produtora de alimentos que vão para a mesa dos brasileiros. No Brasil, a atividade ela envolve aproximadamente 4 milhões de famílias. Então, ela é responsável por gerar mais de 70% do trabalho do campo com os brasileiros. Pessoal, vamos retomar essa nossa conversa. A gente ainda vai falar sobre o selo Sabor Gaúcho, né? A Malusa vai nos explicar o que é esse selo e a gente também vai saber um pouco mais sobre a Hello, lá da Aline. Mas antes de retomar a nossa conversa, vamos saber como anda a tradicional receita do Sandro
Marques? Como é que está isso? Olha só, eu aproveitei o intervalo para não fazer barulho com o liquidificador e meu purê está aqui pronto. Ó, ervilha, né, que foi temperada com um pouquinho de banha e bacon. E agora eu só vou fazer a montagem final, que é o purê, bacon, a linguiça e um ovinho cozido para depois finalizar com azeite. Mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta também, Emerson, para a Maluza. Eu já ouvi, e aí a pergunta é genuína, eu já ouvi algumas críticas com relação a regras muito estritas que só seriam aplicáveis a grandes indústrias, aplicadas a pequenos produtores, né? Como eu te disse, eu não me informei sobre o assunto, eu só ouvi falar. Eu queria saber de você, como é que você equaciona isso? Como é que se consegue atender indústrias de tamanho tão diferente sem causar uma dificuldade de produção para os pequenos? Então, a gente vem num momento no Brasil, assim, nos últimos 8 anos de avanço, né? Cada vez mais a gente tem trabalhado o que a gente chama de legislação sanitária inclusiva, ou inclusão sanitária produtiva. Então, considerando que a legislação de inspeção de produtos de origem animal tinha um histórico lá da década de 50, a gente ficou com o regulamento de inspeção sem atualização por mais de 60 anos. E aí o regulamento foi atualizado em 2017, e nesse mesmo ano de 2017 a gente teve a primeira instrução normativa emitida pelo Ministério da Agricultura, que era justamente tido como um órgão que tinha exigências complexas superiores, seria de inspeção federal, mas verifiquem que o Ministério da Agricultura emitiu uma instrução normativa para pequeno porte. Então, a gente pode dizer que, na verdade, 2006, com a criação do CISB, foi a primeira vez que a gente começou, de fato, a fazer um marco regulatório, né, onde se disse, não, o pequeno porte, ele pode produzir com qualidade, com segurança, e estabelecendo alguns critérios, a gente pode fazer a equivalência desse serviço de inspeção municipal com o federal e habilitar o comércio intermunicipal. Resumindo, as exigências, elas estão sendo adaptadas, a gente tem isso na prática, já verificado, desde 2017. No Estado, a gente fica muito feliz de estar trabalhando diretamente com essa pauta e cada vez mais conscientizando e dialogando com os veterinários do SINS para que a gente use essas prerrogativas, a gente jamais vai abrir mão da inocuidade. Mas o exemplo que nós sempre mencionamos, assim, para ilustrar essa questão, eu posso ter um pé direito na agroindústria suficiente para operação segura. Eu não preciso dizer que o pé direito tem que ser de 4,5. Se o pé direito da agroindústria é de 4 e tiver em condições higiênico-sanitárias, é um pé direito suficiente. Então, a gente tem trabalhado muito nos últimos anos, diretamente com essa pauta, e a nível federal isso já vem acontecendo de forma concreta. Então, a gente tem já um olhar de inclusão, né? A gente tem uma instrução normativa falando de queijo, bem importante, a IN30, que saiu, que também foi um marco no sentido assim de valorizar o queijo artesanal, onde foi dito que pode ser feito de leite cru desde que se mature por tempo suficiente de 60 dias, né? Então, a gente percebe do ponto de vista do Ministério da Agricultura cada vez mais um olhar para o artesanal, para o pequeno porte, sem perder a referência da inocuidade. Então, tem sido criadas alternativas, cada vez mais a legislação ela tem um olhar de inclusão tanto de origem animal quanto para origem vegetal, no âmbito da vigilância também. A gente tem uma resolução que é bem específica de inclusão sanitária produtiva, que justamente como a Aline falou, para esse pequeno empreendimento que está começando, a gente não gosta de falar flexibilizar, não é flexibilizar, é incluir, né? É daqui a pouco flexibilizar para que ele não precise gastar, por exemplo, na construção de um anexo, que seria do sanitário, se ele puder usar o sanitário da sua residência, da agricultura familiar, passar pela barreira sanitária antes de entrar na área de processamento, é um exemplo. Ele vai estar investindo na melhoria da sua área de produção, ao invés de investir num anexo que seria possível utilizar da residência. Então, esse tipo de adaptação, esse tipo de inclusão já está vigente na legislação e cada vez mais tem contribuído para que a gente possa trazer o pequeno para a legalidade, porque uma vez que ele esteja legalizado, ele vai conseguir investir mais, a gente cria um círculo virtuoso, né? Então, as legislações sanitárias, depois de muitos anos, acho que a gente teve muito tempo até que esse momento chegasse, e hoje vem se trabalhando muito qual é o foco. O foco no processo, nas boas práticas, na garantia da segurança do alimento, no controle das análises,
né, num serviço de inspeção municipal estruturado, que acompanhe os empreendimentos respondendo com as boas práticas. E o Ministério já tem dado essa prerrogativa para que os estados e municípios possam também exercitar a inclusão sanitária produtiva, que é o nosso trabalho, que a gente dá o suporte aí para todos os municípios, justamente com esse intuito de cada vez mais incluir e trazer para a legalidade o maior número possível de produtores. A gente está vendo o exemplo aí do Estado, né, que a Maluza está trazendo aí algumas das ações. E aí eu queria ouvir da Aline, lá na ponta, né, onde vocês estão, né, nesse trabalho, realmente, hoje, essa preocupação sanitária de vocês, mais do que atender também uma legislação, eu acho que ela está dentro desse processo de inovação, desse processo de busca por um novo público, que esse público também está preocupado também com esses aspectos. Então, acho que muito mais do que atender uma legislação, é também uma questão comercial. É por aí, Aline? Sim, com certeza. Bom, para quem tem uma agroindústria e de repente está iniciando, quando vem essa parte de legislação, tudo, é assustador, né? Na hora, assim, quando começa a parar para ver tudo que tu tem que adequar e tudo que tu tem para fazer, é assustador. Mas depois, quando tu começa a fazer e tu vai para a prática, tudo aquilo tem uma razão de ser. Então, lá na ponta, na verdade, vai fazer com que o teu serviço seja muito melhor executado e, ao mesmo tempo, tu vai ver que vai render muito mais a produção. Nós, inicialmente, nós tínhamos a câmara fria num local que gerava um contrafluxo. E aí, quando foi para liberar o SUSAF, o pessoal veio lá e determinou, não, essa câmara fria não pode ser aqui, vai ter que ser adequado. No início foi um baque, nossa, e agora tem um investimento alto para fazer, tem que mudar. Mas, na prática, no nosso dia a dia, melhorou muito, né? Então, a gente conseguiu fazer a nossa produção render muito mais, né? Então, tudo tem um sentido, né? Só, às vezes, a gente demora um pouquinho para entender o porquê que foi determinado dessa forma, né? Então, hoje nós, da Herbon, só temos a agradecer, porque tudo fez com que a gente chegasse onde a gente está hoje, né? E se não tivesse feito dessa forma, provavelmente já teria dado algum problema com análise laboratorial, alguma coisa assim. Então, graças a isso, a gente tem tudo certinho, né? Eu vou insistir um pouquinho só nesse ponto do consumidor também, porque eu acho que muitos consumidores hoje, eles querem saber a origem do produto que estão consumindo, né? Muitos querem saber até mesmo o processo pelo qual foi submetido aquele produto, né? Então, por isso que eu digo assim, eu acho que eu imagino que além do investimento para atender essa legislação, eu acho que automaticamente a gente está buscando atingir um público que hoje está preocupado com esses aspectos também. Tu não te parece também, Sandro? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que as pessoas querem produtos com história e não só produtos com uma qualidade, né? Eu acho que tem uma confusão, às vezes, de confundir que artesanal é sinônimo de improviso, né? Artesanal é artesanal, improviso é improviso. O que a Maluza e a Aline estão trazendo é uma história bacana de produtos feitos de acordo com todos os parâmetros sanitários e, além disso, com um pé no chão, né? Um alicerce de uma história, de uma família produzindo. E eu vou te falar, o maior indício de sucesso é essa história que a Aline contou no começo, de chegar uma pessoa com o selinho para procurar o produto, porque significa que a pessoa criou uma conexão com a marca, né? E tudo que uma marca de produto precisa é conexão com o seu consumidor. E as pessoas, vocês também vendem um produto que faz um resgate também, né, Aline? Você comentava da banha, que o Sandro comentou ali, ela tem me parece que a agricultura familiar hoje, um pouco desse sucesso é isso, né? Que você resgata uma experiência, você traz um produto saudável e também você está criando, tanto que se criou um selo, né, Maluza? Hoje existe até um selo para identificar esse setor. Eu acho que eu vou aproveitar esse gancho e te perguntar um pouquinho para você explicar para nós
as características desse selo para as pessoas não confundirem com uma certificação, mas sim um selo para ajudar a potencializar esse setor na comercialização, né? Explica um pouco para nós. Perfeito, exatamente. O selo Emerson Sabor Gaúcho é exatamente para chancelar e para carimbar esse saber fazer, essa tradição, né, a transferência da história da família naquele produto, essa agregação de valor, e feito por um empreendimento que está legalizado. Então, é um pouco do que a gente vem conversando, na verdade, simboliza tudo que a gente está conversando. É um empreendimento dirigido pela agricultura familiar, que tem tradição, tem cultura, tem saber fazer com qualidade, porque está, do ponto de vista sanitário, legalizado, do ponto de vista ambiental, não está emitindo nenhum potencial poluidor no meio ambiente, então ambientalmente correto na sua produção, e também do ponto de vista tributário também está legalizado. Então a gente está contribuindo diretamente para o desenvolvimento do Estado, garantindo que aquele empreendimento está legalizado, tem o selo da agricultura familiar. Isso na prática, dentro do programa, o que significa? Significa que é um serviço que a gente oferece para o agricultor, para ele poder também agregar valor e fidelizar também o consumidor a partir desse selo, fidelizar aquele consumidor que busca, né, que tem expectativa de um produto como esse, e também agregar valor e de alguma forma diferenciar, ser um atrativo. Bom, para que eu vou investir na legalização? O programa tem alguns benefícios, por exemplo, isenção fiscal para quem é microprodutor rural e também o selo. A gente entende que é um serviço que agrega valor, ofertado para todos os empreendimentos legalizados. Quem ainda está na caminhada da legalização não pode usar o selo. O que é importante destacar, pessoal? O selo Sabor Gaúcho, ele chancela essa legalização do procedimento dirigido pela agricultura familiar. Então, toda essa característica da pequena escala de produção, mas legalizado. Então, é um selo que não certifica qualidade. Na verdade, a gente pode indiretamente perceber que o selo oferece qualidade porque o empreendimento está legalizado. Se o empreendimento está legalizado, ele atendeu todos os requisitos sanitários e ambientais. Então, é uma observação assim, direta de qualidade. Mas quando a gente fala de certificação, a gente precisaria ter um terceiro elemento que certificasse o estabelecimento. Não é o que acontece. Hoje, no estado, nós temos mais de 3.400 empreendimentos cadastrados e desse universo nós temos mais de 1.400 empreendimentos legalizados. Desses 1.400, todos estão autorizados a usar o selo Sabor Gaúcho. A gente fez uma simplificação do processo de concessão do selo, agora nesse ano, fevereiro desse ano, justamente para atrelar a concessão e autorização do uso do selo à condição de regularidade do empreendimento. Se tiver problema sanitário, com certeza para de usar o selo, vai ser suspenso. Se tiver problema ambiental, para de usar o selo. Estando tudo regularizado, a concessão do selo não tem mais prazo de validade, ela está atrelada à regularidade do estabelecimento. E isso foi uma desburocratização, porque até o ano passado, o selo tinha validade de 5 anos, era feito um contrato para autorização do uso da marca com o empreendimento, tinha toda uma tramitação interna dentro da secretaria, passava pela assessoria jurídica, enfim, bastante demorado o processo. E hoje é bastante simples, conseguiu incluir e acessar o programa nas 2 etapas, está legalizado automaticamente com a emissão do certificado de inclusão no programa, ele já está autorizado ao selo, usar o selo, e não terá validade. Enquanto ele estiver regularizado, está autorizado a usar o selo. E aí vamos só lembrar que o selo Sabor Gaúcho, então, não é um selo que habilita comércio intermunicipal, para fora do município. Não tem nada a ver também com a questão da inspeção de produto de origem animal. Às vezes o pessoal confunde, né? Selo Sabor Gaúcho, procedência na agricultura familiar com essas características particulares. Serviço de inspeção municipal, ou serviço de inspeção estadual, ou serviço de inspeção federal, é que fala de fato que aquele produto está habilitado conforme a esfera para ser comercializado dentro do município, no estado ou em todo o Brasil, ou através do selo SUSAF, que é a habilitação do SIM a vender dentro do estado, ou do CISB, que é o município habilitado a indicar estabelecimentos a vender em todo o Brasil. Então, a gente tem vários selos, às vezes o consumidor tem um pouquinho de dificuldade para entender, porque é bastante informação também. Mas seria basicamente... Mas só para a gente, eu acho que esclarecer, deixar um pouco mais claro, né, ao consumidor, que não se trata de uma habilitação, mas sim um selo que, de alguma forma, traz um pouco de segurança para o consumidor, que sabe que por trás daquele produto e ele atendeu algumas exigências, como principalmente as questões tributárias e sanitárias, né? E ambientais também, que é bem importante hoje em dia. Isso, exatamente. E quais segmentos hoje? São inúmeros segmentos?
que São hoje tem. inúmeros segmentos. Se a gente pegar esse universo de 1.400 empreendimentos que usam o selo, basicamente a gente tem uma representatividade aí de 60% de produto de origem vegetal, porque a legislação sanitária é mais fácil de ser atendida. Então, no estado, a gente tem uma participação grande de agroindústrias de conservas vegetais, de geleias, de panificados, de biscoitos. Depois, a gente tem a participação de vinícolas, muitas vinícolas. Temos cachaçarias. Produto de origem animal, a gente tem um universo de 30% dos nossos empreendimentos legalizados. E esse percentual mais baixo, justamente, se justifica pela complexidade. Ainda que a gente esteja caminhando por um olhar de inclusão, ainda é mais difícil legalizar um empreendimento que processa produto de origem animal em relação aos vegetais. Mas aí dentro da... Desculpa, só para completar. Não, desculpa aí, eu ia chamar a atenção lá para o Sandro mostrando a linguiça com todos os requisitos sanitários, ambientais e legais atendidos. Só falta o sabor gaúcho, mas eu vou resolver na próxima ida ao Rio Grande do Sul. Legal. Com certeza. Você queria complementar mais alguma coisa, Maluza, que eu lhe interrompi? Não, perdão. Isso, na questão do produto de origem animal, aí a gente tem uma participação, se a gente olhar só produto de origem animal dentro do programa, aí disparado realmente a parte de embutidos, que é a vocação do Estado, a parte da linguiça colonial, salame, copa, né? E aí a Herbon muito representativa da cadeia participando, mas as queijarias também são bem importantes. Queijos e embutidos, basicamente os carros-chefes. E depois a gente tem também pescados. A representatividade de carnes temperadas é menor dentro do programa. Então, basicamente, queijos embutidos, depois pescados, carnes, ovos e mel também a gente tem uma boa participação dos empreendimentos legalizados. Legal. Aline, vocês aí na Herbon, vocês também buscam essa inovação, trazer produtos novos, mas a questão do selo também ajuda a dar esse, vamos dizer assim, esse destaque, né, maior ainda para esses produtos de vocês aí, né? Sim, com certeza. O selo nós já temos há alguns anos, né? E nos ajudou muito, principalmente lá no começo, quando o pessoal ainda não conhecia o nosso produto, né? É uma forma de ter um carimbo de qualidade, né? Mais ou menos assim. Me conta então um pouco esses produtos que estão lançando, essa base de cerveja. Você já tem ideia já de quando vou começar a comercializar e de como é que surgiu essa ideia assim desses novos produtos? Vocês têm alguém que chega e traz essas ideias e o pessoal que vocês vão atender, vão receber a partir de quando esses novos produtos? Emerson, só antes da Aline responder, com licença, Aline. Enquanto a Aline responde, eu vou montar o prato. A gente pode mostrar as imagens aqui do prato sendo finalizado, tá bom? Legal. Vamos ver sim. Diga lá, Aline. Alguns produtos foi ideia de clientes, né, que nos trouxeram, assim. Teve uma senhora que me procurou e disse assim, Aline, eu preciso de uma salsicha de qualidade. Uma salsicha de carne, né? Então surgiu a ideia de produzir uma salsicha diferente do que tem no mercado. E aí foi surgindo, o pessoal foi pedindo a salsicha, a calabresa, mas mesmo assim a gente teve uma visita numa rede um pouquinho maior, que viu alguns produtos, né? E ele disse, bom, não vai dar para a gente fazer negócio, porque tudo que tu tem para me oferecer é o que já existe no mercado. Eu preciso de coisa diferente. E aí surgiu isso, a gente foi correr atrás de algumas receitas para tentar desenvolver produtos novos, né? E aí surgiu o salsichão de cerveja, né? Que salsichão nosso aqui, a toscana, né? De cerveja. A toscana com bacon e não com sabor bacon, né? Com o bacon realmente picado dentro, né? Com os pedacinhos em cubinhos. Desenvolvemos uma carne temperada bovina que parece um bacon realmente bovino, né, que é feito da costela minga, então a gente usou o mesmo tempero, tudo, né, o registro não sai tipo bacon, mas ele lembra muito o bacon suíno. Que bom. Aí a gente está desenvolvendo vários produtos novos, né, justamente para tentar atender um público maior, né, e poder ajudar o pessoal que é alérgico ou tem uma religião também que não come a carne suína, então a gente desenvolveu aí uma linha específica para eles, né?
Vocês conseguem chegar aqui nos grandes centros, como Porto Alegre, região, assim, ou ficam Não, mais Porto na região de Alegre. vocês? Nós atendemos Novo Hamburgo, São Leopoldo, nós atendemos, né? A Mas grande Porto Alegre. basicamente com a linguiça defumada, que é o nosso principal produto, Carro-chefe. que é o reconhecido hoje, né? Então, essa linha nova ainda não tem nos mercados, né? Alguma coisa de Toscana tem, a Toscana com queijo também, né? Mas a ideia é poder realmente divulgar o nosso produto para o pessoal conhecer. Então, Ó, tá produtos... aí para os grandes atacadistas aqui de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, que estão nos acompanhando aí, tem uma grande chance de contar com um produto diferenciado e com um selo já de qualidade aí, né, Sam? Opa! É uma grande opção já, né? Estamos fazendo essa propaganda já. Isso aí, me ajuda. Pessoal, olha só, eu quero que o Sandro fale um pouco mais sobre as receitas, que a gente tem um vídeo aí, Sandro, que a gente vai poder acompanhar enquanto você fala da receita, que é um vídeo, eu acho que até traz, como a gente disse, né, elementos da agricultura familiar e principalmente a linguiça. Fala um pouco dessa receita enquanto a gente mostra o vídeo, Sandro. Mas eu tenho uma prima portuguesa que fala que as melhores comidas são sempre as mais simples, né? Então, isso aqui é ervilha seca, que foi cozida, muito bem temperada, que depois eu transformei num purê. Peguei uma boa linguiça, e aí acrescentei um ovo cozido. Oi? Não é ervo. Chega de São Paulo. Inclusive, não deve ser tão boa quanto, mas é a que eu tenho aqui. Mas pode deixar, quando eu for aí para São José do Sul, eu vou resolver essa questão. Tem uma coisa importante, né, que é em gastronomia, ultimamente, a gente vem olhando sempre para novas formas de consumo de proteína, né? Lembrando que a proteína nem sempre precisa ser a estrela principal do prato. Então, às vezes, eu tenho um produto que é tão bem feito, tem um embutido que é tão bem feito, que o pouco uso dele já traz um sabor muito bom para o alimento, né? E a gente diminui o consumo da proteína e tem uma dieta mais equilibrada, e até do ponto de vista ambiental isso é bom. Mas para isso a gente depende de um bom produto. Aquilo que eu sempre digo, um bom prato é 50% um bom ingrediente, 50% a técnica de preparar aquele ingrediente, né? Tem que combinar as duas coisas. Que bacana. Sandro, já está aí a ideia para o nosso próximo programa, episódio do Agro Urbano. Vamos falar sobre essa questão dos alimentos, da tendência dos alimentos, né? Vamos conversar sobre isso. Acho que esse é um bom tema para a gente falar num próximo programa Agro Urbano. A gente vai se aproximando já rápido já para o final do programa, e eu gostaria de ouvir da Maluza, enquanto o Sandro vai se deliciando já com o seu creme de ervilha ali, um pouco para a gente finalizar, Maluza, as pessoas que gostariam de buscar mais informações, não só sobre o selo, mas também sobre as habilitações, enfim, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho de vocês, deixasse algum e-mail e algum contato para o pessoal buscar mais informações. Perfeito. Primeiro, agradecer pela oportunidade. Acho que é um rico espaço para a gente falar sobre essa política pública, falar da cadeia, a importância, né? O significado da agricultura familiar para o Rio Grande do Sul. Então, realmente agradecer pela oportunidade. Com certeza, colocar à disposição todos os nossos canais de comunicação. Nós temos o e-mail institucional da Divisão de Agroindústria, que é agroindustria@agricultura.rs.gov.br. Temos o nosso telefone 3218-3353 e 3218-3356. A gente fica à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida relacionada à agroindústria, familiar ou não, a legalização sanitária, ambiental, tributária, da agricultura familiar, do SUSAF e qualquer assunto afim à agroindústria, a gente está à disposição e tem prazer de ajudar a esclarecer. Que ótimo, que ótimo. É um trabalho muito importante. É importante não só para os produtores, pequenos produtores, as agroindústrias, mas também para o consumidor, que tem a certeza que vai consumir um produto com maior qualidade também. Aline, eu queria te agradecer também e deixe para nós aí também o Instagram, o Facebook lá de vocês da Herbal, para o pessoal
que quiser, de repente, entrar em contato ou conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês. Então, se quiserem visitar o nosso site, tem a linha de todos os nossos produtos lá, né? É Herbon Alimentos, tá? Então, fica o convite, se quiserem conhecer, vir conhecer o nosso varejo aqui. Nós temos um balcão com vidro, assim, que pode ver todo o nosso processo de produção, pode acompanhar a forma como a gente trabalha, né? Então, fica o convite a todos para vir conhecer nós e São José do Sul, né? Conhecer também a região de São José do Sul. Sandro, onde é que o pessoal consegue ver essa receita e ver o programa? Junto com o programa, no YouTube, no canal Agrourbano TV, a gente encontra essa receita. E todas as outras dos programas anteriores. E todas as outras. Pessoal, quem está nos acompanhando, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por nos acompanhar. No canal do Agrourbano TV tem outros programas que a gente fala sobre outros alimentos, tem outras receitas do Sandro Marques, tem o quadro Um Rio de Azeite. E a gente vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a Aline, a Malusa, ao meu colega Sandro Marques. Muito obrigado e até uma próxima, pessoal. Vamos em frente. Valeu.